Compre. Você vai falar, porra, por que eu não comprei mais? A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. A gente precisa conversar quando fala de tributar dividendos, né? Que é um fantasma que assombra os investidores desde o momento em que o dividendo deixou de ser tributado, né? Para quem não sabe, até 95 o dividendo era tributado. Então a estratégia nasceu com o dividendo já sendo tributado. Você tinha um sócio ali a mais, que era a receita comendo um pedacinho da sua rentabilidade. Então, mesmo nesse quesito, as empresas que mais vão sofrer é o pequeno empresariado. Né? De novo, porque grandes empresas que têm capital aberto, têm plena condição, obviamente, de contratar bons profissionais para fazer o quê? Uma gestão tributária mais eficiente e pagar menos impostos. Então, nem que isso acarrete em menos dividendos num primeiro momento, mas, sei lá, mais bonificações ou mais recompra de ações, de novo, quem vai sair perdendo é o pequeno e médio empresário, que é quem emprega nesse país. Então, mas se você for analisar friamente, hoje são poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juro sobre capital próprio ele é tributado. Então, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade. Tá correto? Então, se pega lá fora, o pessoal quase não paga. É uma coisa que está sendo avaliada. Até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que eu achava sobre tributar dividendo, tá certo? Eu respondi o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos, está entendendo? Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação, entendeu? Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Está entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, a cada momento, querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego. Está correto? Você veja que coisa interessante. Você já esteve nos Estados Unidos? Sim, já fomos algumas vezes. Você chegou a alugar um carro? Não chegamos a alugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você abastece o seu carro. Você vai lá, chega e fala, eu quero botar $40. O cara fala, paga. Você paga e ele libera, você vai lá e enche o tanque. Você sabe que aqui é proibido isso? Sim, aqui tem que ter o frentista. Proibido. Olha, eu gostaria que esse país aqui tivesse um universo de investidores na geração de riqueza, para que a gente pudesse ser um país rico. Né? Lamentavelmente, nós somos um país de uma população pobre. A maioria, né? Você olha na Praça da Sé, eu nunca tive a esperança de um dia ver a Praça da Sé virar favela da Sé, tá certo? Mas, infelizmente, é essa a realidade a que o povo foi conduzido, né? Entendeu? A minha esperança é que os próximos governos modifiquem essa situação e que realmente o pessoal saia da linha de pobreza, mas vá para uma linha de mais benefícios. Está entendendo? Porque tudo aquilo que você fez até agora, e que você ouviu, como eu ouvi, como todos ouviram,
é alguns presidentes chegar e falar: eu tirei o camarada da pobreza. Só que ele não disse para onde mandou o cara. Ele mandou o cara para a indigência. Ele tirou da pobreza, mas não botou para a riqueza. Né? Botou pior. Por quê? Porque a filosofia que você vê nessa estrutura de governo é de penalizar o rico. Está entendendo? Penaliza o rico, mas ajuda o pobre de uma maneira muito menor do que aquilo que você penalizou o rico. Então, você acaba fazendo o quê? Você acaba acabando com os ricos, né? E aumentando os pobres, entendeu? É isso que eu gostaria de um dia ver, mas que é um sentimento muito difícil de acontecer. Infelizmente. Alguma coisa, Luiz, para acrescentar? Eu acho que é isso, né? É um desafio geracional, né? Não tenho dúvida nenhuma que o acesso à informação e a evolução da tecnologia, elas foram essenciais para não só a democratização, mas para a popularização dos investimentos, né? Então, se você pegar a curva de crescimento do número de investidores na Bolsa de 10 anos atrás, foi exponencial, né? Então, espero que esses CPFs na Bolsa se tornem um dia investidores na Bolsa de fato, né? Porque o que você vê hoje são pessoas, a maioria dessas pessoas que migraram para a renda variável vieram de um período em que elas se sentiram obrigadas a tomar risco, não vieram por livre e espontânea vontade, né? Pelo menos na época poderiam achar, mas hoje muitas desses investidores estão migrando novamente para renda fixa, porque para boa parte desses investidores, 13%, você pega qualquer título pré-fixado hoje pagando bem, para que eu vou correr risco? Né? Então, obviamente que a taxa de juros ela tem muita influência em relação a isso. Então, acho que dificilmente a gente vai ter uma mudança estrutural na cultura de investimentos se a gente não caminhar, obviamente, para uma tendência de reversão disso, né? Para uma taxa de juros muito mais estabilizada do que a gente tem hoje. Né? Então, essa é a minha torcida, né? Para que no futuro a gente tenha, de fato, uma cultura de investimento forte, não baseada simplesmente no rentismo. Né? Eu acredito que o brasileiro ele precisa se conscientizar de que ele tem que olhar para o futuro. E ele tem que olhar para o futuro de uma forma mais positiva. É isso? Lamentavelmente, o cenário que ele encontra hoje é um cenário bastante complicado, bastante comprometedor. E ele tem que ser um dos artífices para mudar esse cenário. E para mudar esse cenário, ele precisa também mudar a sua vocação, precisa mudar a interpretação que ele faz de como investir, certo? Então, eu interpreto o seguinte, você tem que investir na geração, tá certo? Da circulação e da distribuição de riqueza. Só assim é que nós teremos o quê? Um panorama de renda mensal muito mais equilibrado do que o de hoje. Tá certo? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.